Estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova e conversando nesta noite sobre maternidade, paternidade depois dos 50, expressão de amor à vida ou apenas uma espécie de modismo. Nós estamos vendo aqui que pode ter, pode ser uma coisa e outra, mas existem muito mais coisas ao entorno disso daí, tá certo? Olha, temos aqui a presença do nosso querido Frei Antônio Moser e do doutor Orestes Diniz Neto, que é doutor em psicologia e que trabalha especialmente aí com a família, com casais. Portanto, é um especialista na área e está nos ajudando e muito na reflexão dessa noite. Antes de passarmos aqui a questão ao doutor, em relação aos riscos justamente para a mulher, não é? Para o casal em si, mas sobretudo para a mulher, depois dos 40, depois dos 50. Então, antes nós vamos às ruas e perguntamos às pessoas, você gostaria de ter mais tempo para ficar com os seus filhos? Vamos ver o que as pessoas responderam. Eu trabalho remoto, então hoje eu tenho tempo suficiente, na verdade. Gostaria. Tá corrida, não tem tempo. De ficar curtindo o filho. Agora não, vocês já estão criados. Gostaria de ter mais tempo de ficar com ela, assim. É muita correria, tudo. Eu gostaria, sim. Trabalho, eu saio de casa às 6 horas da manhã e só chego às 5, sabe? Mas eu gostaria sim, viu? Essa é uma dificuldade recorrente, né? A exemplo daquilo que a gente falava naquela hora, da crise que se situava. Mas, doutor, agora em relação à questão dos riscos. Acho que é muito importante a gente esclarecer isso às pessoas que nos acompanham. Nessa mudança de época, né? Nessa mudança aí de paradigma em relação à questão das mulheres, Sim, dos filhos. São muitas questões que atravessam isso. Né? Uhum. Do ponto de vista da ciência, o fato da tecnologia médica e reprodutiva estar avançando cada vez mais, coloca problemas de reflexão ética e filosófica extremamente importantes. Uhum. Até meados da década de 70, a possibilidade de inseminação artificial, ela era um sonho, ela não era uma coisa de prática corriqueira. E muitas famílias, muitas mulheres que não podiam ter seus filhos, sonhavam com um dia ter uma chance de tê-los próprios. Hoje em dia, à medida que avança-se a tecnologia, a configuração e a possibilidade de vários indivíduos estarem envolvidos na criação de uma criança é algo assustador. Imagine você que uma criança ela pode ter 5 pessoas, no mínimo, envolvidas. A mãe que doa o óvulo, o pai que doa o esperma, a mulher que gera no útero e os pais que adotam. Que loucura. É bom pensar, né? Ou seja, temos uma possibilidade dramática, né? Sem dúvida. E isso ainda está aumentando, porque atualmente existem pesquisas que geram a possibilidade de fazer intervenção no próprio genoma, corrigindo defeitos genômicos a partir de doadores. O que quer dizer que você terá, então, uma paternidade em porcentagem, ou seja, uma variação. Isso significa um problema ético extremamente grave que convida a uma reflexão fundamental. A ciência, ela nos dá os meios, mas ela não nos dá a sabedoria para lidar com os meios. Ela é o gênio da lâmpada, mas aquilo que nós pedimos para o gênio da lâmpada tem de ser com extrema sabedoria. Consequentemente, todas essas questões passam quando a gente pensa nesses problemas, né? E tem riscos que passam por outras questões. Por exemplo, de fato, à medida que a mulher se torna mais velha, como o Frei Moser lembrou, a qualidade dos óvulos cai. A partir dos 35 anos de idade, cai dramaticamente, bem como as chances dela conceber. Né? O que se pensava até um certo tempo é que não havia esse mesmo problema para os homens. Mas pesquisas mais recentes têm apontado algumas evidências de que a qualidade dos gametas masculinos também cai com a idade. Ou seja, há uma sabedoria na natureza de um certo tempo, um tempo certo, para que se conceba. É o tempo no qual a saúde feminina é máxima, a qualidade é máxima para os filhos, os riscos de doenças diminuem, os riscos de morte para a mãe diminuem. Uhum. Né? E do ponto de vista também dos cuidados necessários para a criação de uma criança, um casal de pais mais jovens está em vantagem em relação a um casal de pais mais velhos em muitos aspectos. Eles têm mais energia, têm uma expectativa de vida maior, têm provavelmente uma quantidade maior de
tempo para se dedicar àquela criança. Uhum. À medida que existe um casal mais idoso, né, isso marca dramaticamente a redução da qualidade do tempo, que muitas vezes pode vir para essa criança. Um pai mais idoso, ele necessariamente não terá tanta energia para acompanhar, embora ele tenha, em compensação, talvez muito mais sabedoria para poder educar. Para poder educar. Fundamentalmente, o que vai estar por trás disso? A motivação. Que eu acho que esse é que é o eixo que a gente pode parar para pensar sobre qual que é a relação ética com a paternidade. Eu sempre costumo dizer o seguinte: todos nós somos adotados, e adotados em amor. Tá. Alguns são adotados por pais biológicos, outros por pais que são adotivos. Mas somos adotados em amor. Então essa que é a grande pergunta. Numa condição como essa, a adoção ela é feita, o processo todo de gestação, de planejamento familiar, com um objetivo que é para o outro, ou seja, o amor ele não é para mim, ele é alguma coisa que nasce numa relação com o outro. Uhum. Se a resposta é sim, eu acho que em cada idade a gente vai ter um certo tipo de encantamento, um certo tipo de possibilidade. Tá certo. Faremos duas questões rapidamente, porque o nosso tempo também está caminhando aqui para o final. Do outro lado dos riscos, não é também a implicação ética, moral, com relação aos meios artificiais para Eu vou ser muito breve, porque nós precisaríamos de 2, 3 horas para discutir. Não é? Eu apenas diria o seguinte: nada contra os laboratórios, não é? Desde que estejam realmente a serviço da vida, mas com ética. Aí começa, não é? Uma porção de implicações. O que acontece quando eu falo contra a mecanização da vida é que se pressupõe primeiro a produção de embriões. Você já produz, e o doutor acenou em várias direções. Aí você seleciona, esse aqui não, o risco de uma eugenia. Não, a orelhinha dele vai ser um pouco maior, vamos eliminar esse aqui. Depois, o implante, vamos dizer assim, o implante. E vem os embriões sobrantes. Normalmente se implantavam 4, 5, hoje já se diz, não, cuidado, né? E daí, como é que fica? Não é? O implante. E os embriões sobrantes é uma grave questão. E outra questão ainda, que eu acho mais séria. Uma coisa é o laboratório subsidiar o casal. O senhor colocou magistralmente a motivação, o casal, etc., quer ter filho, está tendo um obstáculo, etc. O laboratório subsidia, diz, olha, convém, não convém, atenção, e assim vai. Outra coisa é, em vez de subsidiar, substituir o casal. Aí é que está o problema. Aí você mecaniza a vida. E, sobretudo, uma coisa. Vai se colocando na cabeça de muita gente, você tem que ter filho de laboratório. Gente, isso é terrível. Como? Quer dizer, então, o filho natural, claro, com todos os recursos, exames, etc. Tudo bem. Eu tive, assim, um impacto muito grande, vou terminar, mas muito grande, com uma grande pesquisadora venezuelana, em que ela falou, eu nunca quero conviver com um filho de laboratório. Filho nesse sentido próprio da palavra, né? Vão lá, seleciona, etc. Porque vão ser perfeitinhos, mas você é um porre. Ninguém vai aguentar. Tá certo. Podemos ver a segunda questão com relação ao fator bíblico, porque não tem como aqui a gente ignorar isso, porque a Sagrada Escritura, por outro lado, nós vemos em vários exemplos, desde o seu início ali, casais idosos, não é? E que muito brevemente, não se sabe se eram anos solares ou lunares, não é? A história de Matusalém, todo mundo sabe. Deus abençoou, dá uma longa vida, e na realidade a gente sabe que morriam muito cedo. Agora, independentemente disso, desse fato que não cabe a nós aqui analisarmos, eu apenas diria o seguinte: o que a Bíblia quer apresentar com esses casos de paternidade, maternidade postergados, é dizer, não são os homens que estão na origem do Filho de Deus. Deus proverá a Abraão, é Deus que provê. O João Batista, Deus provê. Então, essa que é a grande tese. Não é você que vai garantir a vinda do Salvador, biologicamente, forçando, vamos dizer, tendo muitos filhos, mas é Deus que proverá. Então, para mim, esterilidade, casais de mais idade, no fundo, é uma certa armação teológica, quer dizer, eis a mão de Deus. Tá certo. Ó, doutor, uma última questão, por favor, e o Fremoso também, a mesma pergunta. Então, como sensibilizar as pessoas para não adiantarem, mas nem atrasarem também os processos normais
da transmissão da vida em família, porque é a família que está em jogo aqui? Eu diria que o grande eixo é o amor. É pensar essencialmente em termos do cuidado com o outro e assumir a responsabilidade plena de que uma paternidade ou uma maternidade não é um título, não é um poder. É, antes de qualquer coisa, um processo de dedicação amorosa a algo além de si. É algo que não é à toa que nós usamos muito a metáfora para a relação do homem com Deus, a metáfora de pai, não é? Porque ela nos remete exatamente a esse lançar-se para além de si. Eu acho que essa que é a chave para se pensar. Tá certo. Frei Moser, por favor. Eu, antes de mais nada, diria que Deus Pai tem conduzido excelentes debatedores nessa mesa. Como é bom a gente estar com alguém, Claro. Você vê a serenidade, você vê a maturidade, você vê a competência, isso nos dá segurança. Então, para os telespectadores, nós não fazemos qualquer programa dizendo qualquer coisa, inclusive correndo o risco de às vezes ser corrigido um pouco aqui, um pouco aí, isso é debate. Claro. A segunda observação, hoje mais do que nunca, os que vão contrair matrimônio, não é? Eles devem pensar muito antes de, ou seja, tomar a sua decisão, ou seja, maturidade, já pensando na questão filhos, como vamos ter, quantos vamos ter e assim vai. Agora, ele colocou de uma maneira magistral, filho não é objeto, não é? Eu quero ter um filho, mãe solteira quer ter um filho porque tem o direito de ter um filho. Não, filho é um dom. É um presente de Deus. Então temos que recebê-los como presente de Deus, não é? Independentemente da idade, e educá-los como Maria e José educaram o menino Jesus. Tá certo. E é com essas palavras que nós estamos terminando por aqui. É claro, poderíamos falar muito mais e o tema não para aqui, obviamente, porque esse debate continua, mas nós estamos cumprindo aqui a nossa missão, que é provocar reflexão, você ir do outro lado, pensar um pouco mais, rezar um pouco melhor, para que, de fato, a família no seu todo possa ir ganhando, não é isso? Então, um grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.